Bom, boa tarde a todos. Para a gente aqui é boa tarde. Nós estamos no Acre, temos uma diferença aí difusa em relação ao horário de Brasília e os demais estados. Inicialmente, eu vou fazer uma apresentação, a gente pensou organizar assim, de quem eu sou, depois entro no conteúdo e depois a próxima professora faz também esse mesmo percurso de apresentação e explanação. Inicialmente, a nossa proposta, e aí agradecemos à comissão organizadora do evento e todos os envolvidos pela proposta e principalmente por nos unirmos de alguma forma nessa modalidade, né, um pouco diferente dos formatos que a gente está acostumado, mas também tem as suas vantagens em relação à logística, também de tempo. Então, de antemão, a gente gostaria de agradecer à comissão e toda a equipe que estão mobilizando, que a gente sabe que é um trabalho árduo também de organização de evento. Acredito que todos nós envolvidos sabemos o quanto que, às vezes, é um trabalho invisível, mas que demanda muito da gente. Então, fica aqui o nosso agradecimento. E já adentrando um pouco na nossa proposta de minicurso, intitulado Diálogos entre História e Literatura, reflexões sobre as fontes de pesquisa em História. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma breve apresentação, considerando o tempo que a gente tem também, mas para que vocês entendam também o meu lugar de fala, de onde que eu parto, e o meu percurso também, tanto de pesquisa e de trabalho nessa área de formação, pensando também a proposta do curso, que diz muito sobre o lugar, sobre o que a gente faz e o que a gente trabalha dentro da universidade. Então, eu me chamo Emily Naira Soares Albuquerque, eu tenho formação pela Universidade Federal do Acre, graduação bacharelado em História. Depois eu fiz, juntamente com a professora Geiciane, que depois ela vai falar um pouco mais da trajetória de pesquisa dela, eu fiz o mestrado em Letras, Linguagem e Identidade, que é um mestrado, que é um programa, na verdade, que tem mestrado e doutorado, que ele consegue abranger diferentes pesquisadores aí que trabalham na área de humanas, na área de letras, linguísticas e tudo mais, porque ele tem essa proposta de abranger diferentes pesquisas de diferentes áreas. E aí, dentro dessa área, eu trabalhei um objeto de estudo voltado para a área de história, numa perspectiva também de pensar uma continuação do que eu trabalhei, ou pelo menos o que eu tentei abordar durante o trabalho monográfico do bacharelado, da formação em bacharelado. E aí eu trabalhei sobre uma perspectiva de leitura que eu fiz de um grupo de teatro atuante aqui na nossa cidade de Rio Branco, nós moramos na capital, e dentro do estado como um todo. Então, era um grupo que ele tinha uma demanda bastante em evidente de questões políticas, sociais, conectados também ao contexto amazônico também de alguns projetos políticos, que inclusive se tinha uma demanda em virtude da desativação dos seringais, naquela época que a gente conhece de booms da borracha, né? E aí depois disso se começa a moldar uma cidade. E é mais ou menos nesse contexto aí de 70 e 80 que eu fiz esse trabalho, né, que eu tentei fazer uma leitura tendo como foco a questão da linguagem da cultura. Né? Então, eu tenho esse foco aí voltado para a análise que eu fiz da trajetória desse grupo intitulado Grupo Semente. E aí eu falo isso para dizer também que é a partir daí que eu começo esse diálogo maior e ficar mais atenta, ou pelo menos mais sensível a essas questões que perpassam as fontes históricas. Então, a gente sabe que dentro da história, da historiografia, nós sabemos que é mais ou menos quando se tem aí a escola dos análises, que a história ela se firma, né, como uma história-problema, e ela vai abrir para outras vertentes e vai ficar aí mais aberta ao diálogo, inclusive com outras áreas. E aí também utilizo, depois, ao final, a gente vai falar onde que vai ficar os materiais, a gente já tem a proposta já tem algum material no Drive, depois a gente encaminha enquanto suporte também dos teóricos que a gente vai citando aqui das demais bibliografias utilizadas. Então, partindo disso, eu continuo fazendo
essa análise do mestrado, atenta a essas questões conectadas à linguagem e cultura, e também a gente teve uma disciplina que para mim foi bem pioneira, assim, quando eu comecei a entender o que era literatura, uma pessoa de história, que foi uma disciplina que a gente teve no mestrado, que ela foi bem introdutória. Para quem não era da área, ela foi bem introdutória para a gente entender um pouco das conexões possíveis, e aí cada um foi fazendo uma conexão com a sua área de formação conectada à graduação. E foi a partir daí que eu fiquei mais conectada e atenta, sensível a essas questões conectadas à literatura. Inclusive, a gente tinha outros professores também que, mesmo não tendo uma formação mais efetiva na área da literatura, eles também tinham essa abertura teórica e metodológica para se trabalhar outras fontes, outras linguagens, que é o debate que a gente vai dar mais ênfase aqui em relação a isso. Então, partindo isso, a gente organizou o material através de alguns slides para tentar nortear um pouco o que a gente vai falar aqui e também para a gente ter um percurso em relação a encaminhar mesmo o decorrer do nosso tempo, do nosso bate-papo aqui, que não é bem um bate-papo, que depois que as pessoas vão ter acesso, mas de antemão a gente diz que vai ficar disposto e disponível à disposição aí de quem quiser dialogar, ou encaminhar um e-mail para a gente, ou marcar uma conversa, isso fica bem aberto para um momento posterior, quando isso ficar disponível para vocês, tá bom? Então, a nossa reflexão, ela parte de pensar o projeto de pesquisa, né, e conectado a essas outras linguagens, a essas outras fontes, que é a literatura. E aí, só situando o caminho que eu estou hoje, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação da UFAM, em História Social, e eu trabalho as narrativas sobre a Amazônia, as representações e o discurso sobre a Amazônia, num período específico aqui do nosso estado, voltado para alguns jornais. Então, eu faço uma leitura dessas representações e desses jornais, e devido a essa formação, essa experiência que eu tive durante o mestrado, eu também sou atenta a olhar a produção literária e aí também de formação de intelectuais que escreveram sobre a Amazônia. E aí, a partir daí que eu também faço uma análise do percurso intelectual, por exemplo, de Euclides, de Arthur César Ferreira Reis, de Araújo Lima, e outros que aparecem conectados nesse campo de ideias. Então, quando a gente se volta para esses jornais dessa época, e aí eu falo de 40, 60, mais ou menos, especificamente esses jornais que eu pesquisei, a gente vê essas produções de ideias desses intelectuais. Então, era o redator, né, que tinha uma conexão direta com o intelectual, era o próprio intelectual que escrevia ali, a gente percebe que eles estavam envolvidos com essas narrativas que aparecem nos jornais, não só aparecendo como notícias, mas eles tinham uma influência direta nesse campo de ideias, desse meio de comunicação, de bastante influência, né, como se tem hoje, mas naquela época mais ainda. E dentro do doutorado, eu também tento estar atenta a essas questões conectadas à literatura, porque ela também, assim como outras linguagens, ela também está atenta a essas produções que diz respeito sobre o lugar, que o historiador precisa estar atento de uma produção que parte de intenções, mas ela também diz respeito ao tempo em que foi produzido, e isso mesmo que a Geiciane vai falar mais para frente, quando a gente tem um percurso metodológico que se atenta a isso, a gente consegue principalmente perceber isso de uma maneira mais evidente que em outras fontes talvez a gente não encontrasse. E é isso, pode passar, Geice, por favor. E aí, só falando um pouco de como que surgiu a ideia da proposta do minicurso, ele não foge muito do exercício que eu faço hoje também. Então, além do doutorado em andamento, eu vou completar agora em agosto mais ou menos o segundo ano, ainda
naquela afirmativa do projeto, das mudanças, ainda um pouco assim meio conturbado, mas a partir daqui eu já começo a consolidar algumas coisas, e nesse ato também de pesquisa e investigação, eu estou como professora substituta da Universidade Federal do Acre, e eu trabalho algumas disciplinas com mais ênfase, como pesquisa histórica, monografia 1 e 2, seminário de pesquisa, e além das disciplinas também que me conectam ao meu objeto de estudo, como historiografia amazônica, história do Acre, e estágio também tenho discutido um pouco a respeito do estágio, pensando essa conexão do professor pesquisador, não só nesse contexto de sala de aula, mas voltando também a essa profissão docente do professor pesquisador. E dentro disso foi que eu propus à professora Geiciane da gente fazer uma fala a respeito disso e também pautando um pouco das questões que mais perpassam na sala de aula, com relação à elaboração também e toda a trajetória que vem depois do projeto de pesquisa, que é o andamento, que é aquele momento ali que você percebe que algumas coisas realmente se encaminham e outras não, outras precisam ser cada vez mais claras para você, para que você consiga desenvolver. E aí, muitas vezes, os meus alunos, eles chegam para mim e diz, professora, o meu projeto está ótimo, mas eu não tenho fonte para trabalhar. E aí, o tempo inteiro, eu percebo que a conexão, por mais que a gente tenha um debate historiográfico atento a todas as contribuições que veio aí desde a escola dos análises, a essa abertura de uma história-problema, de uma história crítica, de uma consolidação da história e essas aberturas que ela começou a fazer até as vertentes que a gente tem hoje presentes, eu percebo que às vezes a gente ainda acaba querendo reproduzir aquela ideia de encontrar um documento escrito, nessa modalidade escrita, que diga exatamente o que você quer sobre o seu material. E aí, a partir do momento que a gente entra nesse conformismo, realmente a gente não vai encontrar. E aí, o tempo inteiro, quando eu vi a proposta, eu pensei de fazer um diálogo, principalmente trazendo essa discussão da gente pensar, ou pelo menos repensar, para quem já tem algum projeto, a gente não sabe bem se perpassa essa temática, né? De quem está no alvo aí, de quem vai fazer esse curso ou vai assistir as nossas falas, mas independente da temática, o interessante é que a gente faça uma reflexão, e eu digo isso do lugar que, mesmo que numa modalidade, num estágio diferente, que nós estamos no doutorado, mas a partir do momento que os meninos me colocam muitos problemas da pesquisa, ainda nessa fase inicial de graduação, eu faço uma reflexão sobre o meu objeto. E, às vezes, na identificação de um determinado problema, entre aspas, aí, que não está bem definido, eu faço uma reflexão sobre o meu e vejo algumas questões, alguns apontamentos que eu poderia, inclusive, refazer. E, principalmente, quem está nesse processo de pesquisa e investigação percebe o quanto que o caminho não é reto, ele não é linear, né? O tempo inteiro a gente faz algumas modificações e vai se colocando outros caminhos que parecem abertos aí para a gente. E é por isso que a gente pensou essa proposta de curso, e principalmente porque a gente já tem feito esse exercício em outros eventos, em outras propostas, em conversas mesmo informais, a gente já vem pensando esse diálogo entre história e literatura, que a gente não inaugura isso, claro, já tem todo um debate, já tem toda uma discussão bem mais avançada em relação a isso, mas a gente tem se colocado como uma coisa central para a gente discutir também e a gente trabalhar nessa proposta, tanto na universidade como em outros espaços que ficam disponíveis para a gente discutir isso, como esse aqui. E aí, em relação a isso, a gente entra na discussão dos usos das fontes na pesquisa em história, pensando, claro, aquele projeto. E aí é o tempo inteiro que eu falo para os meus alunos, e para quem precisa de alguma orientação, eu também me coloco nessa condição de professor, pesquisador e aluna mesmo, devido ao processo de doutoramento, do quanto que às vezes a gente quer encontrar
exatamente o documento escrito, nessa modalidade escrita, ainda, por mais que a gente tenha superado essa história narrativa, né, essa história até mesmo dita positivista, a gente percebe o quanto que a gente ainda está amarrado a esse campo, a essas concepções que a gente tenta encontrar um documento, e aí é o historiador que vai fazer com que esse documento seja fonte, mas a gente tem ainda esse olhar para tentar encontrar alguma coisa pronta em relação ao nosso objeto, e esse é o primeiro ponto que eu coloco para a gente discutir. E aí, depois de ter falado um pouco sobre a minha trajetória, é que eu coloco aqui essa questão mais a fundo com relação a esses diálogos teóricos metodológicos entre linguagem e cultura, para a gente pensar a linguagem, e aí a Geis pode até me ajudar depois aí, que num primeiro momento, assim, quando eu entrei no mestrado em letras, que a gente começou a ver algumas teorias linguísticas, alguns teóricos, me deu até um certo receio em relação a isso, mas com um esforço bem maior de quem não era na área, inclusive com algumas aulas expositivas de alguns professores da área de história que tinham uma leitura mais complexa e mais a fundo em relação a esse conceito que é bastante caro para a história, eu fui tirando algumas ideias que eu tinha cristalizadas em relação à linguagem, também fazendo uma conexão disso em relação à cultura. E aí, quando eu falo isso, em relação ao mestrado, lá no mestrado a gente teve uma base teórica, como Michel dissertou, ou Foucault e as suas mais importantes obras, que traz uma discussão sobre isso, inclusive fazendo um diálogo interessante entre linguagem, discurso, poder, como aquelas obras, A Ordem do Discurso, e principalmente uma que me marca bastante, inclusive, é uma leitura e um exercício que eu sempre volto para fazer a leitura em relação ao uso dos conceitos, que eu ainda faço na minha proposta de tese, que já está se delineando aí para ser uma tese, é sobre essas conexões aí do campo da linguagem, que o Foucault, ele traz alguns ensaios para a gente pensar. E aí, dentro disso, eu sempre faço essa reflexão com relação ao historiador e às suas fontes, e conectados a fontes, né, pensando aí o que diz Marc Bloch, do que ele identifica, ou até mesmo José Carlos Reis e outros, inclusive historiadores, profissionais brasileiros que têm uma reflexão mais a fundo em relação à teoria e metodologia na área de história, eu parto também daquela ideia que tudo que se tem algum vestígio humano, né, tudo como o Marc Bloch mesmo diz, o historiador seria uma espécie de ogro que vai ali em torno farejando carne humana. Então, seria mais ou menos isso, nessa perspectiva que eu parto para pensar as fontes históricas e para a gente se colocar à disposição delas também, para fazer uma análise mais a fundo. E aí eu digo isso porque, por exemplo, quando eu comecei a refletir acerca do meu objeto, pensando essas narrativas, mesmo que não tivesse a menção de algumas obras, pensando um pouco dessa ideia da literatura, desses intelectuais que escreveram na mesma época que eu faço a pesquisa, através dessas produções artísticas, literárias e culturais que, por exemplo, eu tenho algumas concepções daquele tempo, que aí mais à frente a gente faz uma discussão do tempo enquanto categoria para o historiador também, que isso não estaria disponível, ou eu talvez não desse visibilidade o quanto eu preciso, o quanto que a minha proposta de pesquisa exige de mim, isso só os jornais não daria conta. E é nessa perspectiva que eu penso, enquanto historiadora, claro, o meu lugar de fala é esse, o quanto que essas produções artísticas e literárias, elas manifestam questões cruciais que a gente coloca enquanto problema ou enquanto questão de estudo para o nosso projeto de pesquisa. É nesse sentido que eu pensei, inclusive, a intencionalidade do nosso debate aqui. E aí, em relação a isso, justamente essa imersão a diferentes linguagens,
né, a essas diferentes formas, né, que existem aí de linguagens que o historiador, nesse movimento que a gente está hoje, que a gente se encontra, de algumas metodologias que se encontram ativas, algumas discussões, inclusive, desses teóricos que eu citei aqui, que a gente precisa estar atento a essas diferentes linguagens aí e em relação a essa investigação e análise que a gente vai fazer dessas fontes. Pode passar, Gis. Passando um pouco isso, e aí eu também já abordei na minha fala, como diz, traz o Mark Bloch, um pouco dos outros historiadores que compartilham dessa mesma perspectiva dele, onde se tem esses vestígios materiais e até mesmo imateriais, se cabe ser uma fonte histórica para o historiador. E aí essa lógica ocidental desse mundo colonizado, o tempo inteiro a gente coloca a escrita, como bem traz o Michel de Certeau, naquela obra dele, A Escrita da História, muitas vezes a gente pauta a nossa documentação ou a nossa fonte histórica só ainda pensando essa lógica da escrita enquanto a crucial para a gente pesquisar ou a gente fazer algumas perspectivas. E aí, já que a gente está nesse debate sobre literatura, pensando a relação possível da história com outras áreas, eu chamo a atenção, por exemplo, aos debates vigentes que a gente tem, por exemplo, sobre a Amazônia. E aí eu trabalhando 3 disciplinas de Amazônia, historiografia, ou Amazônia 1 e 2, que mudam um pouco só em relação à temática trabalhada. Inclusive, eu fiz um movimento com os meninos. Geralmente, quando a gente vai estudar a história da Amazônia, a gente coloca desde o início lá, né, entre aspas, o descobrimento, os relatos de viagem, a gente pauta muito nessa centralidade do europeu. E aí, nessa proposta dessas disciplinas, eu comecei um diálogo através da arqueologia, ou da antropologia, como, por exemplo, da etnohistória, pensando essas civilizações que existiam nesse território, que depois que vem com esse termo geral de Amazônia, né, para a gente pensar as diferentes civilizações que se tem trabalhado dentro, por exemplo, dos sítios arqueológicos, dos vestígios que foram encontrados, para dizer o quanto que essa região amazônica, concebida e narrada como Amazônia, ela era densamente e bem diversificada, povoada por diferentes povos. E aí isso se apaga a partir do momento que a gente coloca essa lógica colonial de tentar contar a história da Amazônia a partir desse olhar do outro. E aí é nessa perspectiva que eu chamo a atenção da gente ficar aberto a outras fontes, né? Inclusive, a ênfase maior aqui é dada à literatura, mas para a gente fazer um esforço maior e pensar o quanto que o nosso objeto ele tem diferentes fontes para se ter um trabalho mais efetivo, e às vezes a gente nem encontra uma devida fonte específica para tratar aquele objeto, porque a gente tem ainda essa limitação que nos foi dada através dessa lógica colonial. E aí, utilizando esse exemplo, né, eu coloquei aqui para a gente pensar a produção humana resultante de um tempo e um espaço, que são 2 categorias que eu comecei a refletir mais a fundo durante a pós-graduação, no sentido que se é preciso o historiador, desde o momento da elaboração do projeto, ou seja, em qualquer modalidade de pesquisa que ele se encontre, fazer uma reflexão sobre aquela fonte, de como ela está conectada à ideia do lugar. E aí eu lembro daquele provérbio árabe que o Mark Bloch utiliza, que ele diz, né, que os filhos dizem mais sobre o tempo do que são mais parecidos com o tempo do que com seus pais, é mais ou menos assim, para a gente entender o quanto que a gente precisa refletir sobre o lugar de produção de uma determinada fonte. Então, para além de estar preocupado com a intencionalidade daquela documentação, daquele material, seja ele, né, material escrito ou não, já que a gente tenta romper, né, e trazer uma visibilidade a essas diferentes fontes e diferentes formas que elas podem se encontrar, como um exemplo da literatura que a gente traz com maior foco, a ideia é a gente fazer essa reflexão sobre esse tempo e esse espaço de produção. Pode passar, Geis, por favor. E dentro disso, eu chamo a atenção a
um curso bem interessante que eu fiz durante o doutorado, que foi uma disciplina que fez uma discussão sobre poder, discurso e poder, e aí a gente fez uma leitura mais a fundo de Foucault, voltou algumas questões de quem já tinha conhecimento, mas principalmente a gente fez uma abordagem de um livro bem interessante, que é do Hartog, quem é da área e mais ou menos acredito que todo mundo já conhece, é que ele vai trazer uma reflexão sobre regimes de historicidade. Eu ainda não tinha lido na íntegra o texto, tinha ouvido falar durante a graduação, mas foi durante o doutorado que eu já tinha uma preocupação maior para pensar, fazer essa reflexão sobre o tempo e o lugar de produção, do quanto que as fontes revelam sobre aquele tempo, que com o Hartog, por exemplo, ele vai dizer que existe uma ordem do tempo. Né? E aí o tempo inteiro, até mesmo o Walter Benjamin, ele faz uma reflexão interessante sobre essa ideia ocidental do tempo linear, do tempo progresso, e o quanto que, às vezes, até mesmo involuntariamente, a gente acaba naturalizando esse tempo, essa ideia de tempo cronológico, né? E aí, a principal contribuição para a gente pensar, e aí quem leu vai retomar algumas questões, né, vai lembrar da obra, é que o Hartog ele chama atenção que essas nossas experiências elas se organizam num tempo e esse tempo não é comum. Então ele vai dizer que uma determinada época se tem, por exemplo, um regime de historicidade diferente. A gente se relaciona com o tempo de forma diferente. Então a gente não tem a mesma relação, por exemplo, um exemplo bem prático que ele traz isso e a gente fez várias discussões na aula. Eu lembro foi em 2021, é sobre esse tempo de aceleração, ou esse presentismo que ele fala que desde a era enclausurada como moderna, aí, se tem pautado nessa globalização. Ele diz o tanto que essa informação acelerada, né, a gente tem o tempo inteiro esse presente, mas ao mesmo tempo a gente não tem mais. E aí eu lembro que, para fazer essa reflexão, a gente usou o exemplo, por exemplo, dos stories no Instagram, né, para fazer a reflexão do quanto que a gente vive num tempo acelerado, de colocar alguma coisa ali, mas ao mesmo tempo aquilo já foi, aquilo só dura 24 horas e a gente está sempre querendo viver um presente que já é passado. Né? A ideia é mais ou menos essa que ele traz, e principalmente o que mais me chama a atenção é pensar as relações da sociedade que a sociedade tem com o tempo que é diferente. Por exemplo, a ideia daquele tempo cíclico, do eterno retorno, dos gregos, por exemplo, de viver tentando rebuscar alguma coisa do passado. E aí, quando a gente olha para a estrutura de sociedade que a gente tem hoje, a gente já vê que são outras coisas que vigoram. E aí, sobre isso, o Hartog fala sobre esse tempo instrumentalizado, e principalmente para que o historiador retire da lógica cronológica essa ideia de tempo, né? De tratar o tempo enquanto uma categoria, né? E é isso que precisa ser alvo aí de todo o projeto, considerando que a gente precisa fazer essa reflexão sobre o tempo e o espaço de produção das fontes históricas. E aí, dentro disso, o Hartog fala que esse tempo ele é instrumentalizado pelo historiador, então a gente trabalha o tempo como uma categoria, e principalmente precisamos estar atento às ordens desse tempo que revelam esses regimes de historicidade que são diferentes. Então, fazendo uma leitura assim bem rápida, uma síntese do que ele diz acerca dessas concepções teóricas complexas sobre o tempo enquanto uma categoria de história, para se trabalhar história, ele vai falar sobre as condições de possibilidades. Então, é uma determinada fonte, um determinado documento, ou um determinado fato histórico, ele só foi possível porque se tinha uma estrutura, por exemplo, que propiciou para que ele acontecesse. Né? Então, até isso a gente precisa estar atento a todas essas estruturas que tornam possíveis determinadas coisas. Né? E aí ele coloca sobre essas relações de possibilidades que condicionam a produção de alguma coisa. Inclusive, essa reflexão que a gente faz aqui sobre um determinado documento ou uma determinada fonte histórica. Pode passar, Geis. E aí,
Claro que eu já abordei na minha fala em relação a isso, porque são categorias que eu trabalho. Tentei trabalhar durante a graduação, mas ainda era uma coisa bem inicial, e durante o mestrado, que a gente começa a ter mais tempo para pesquisa, né, mesmo que seja ali 2 anos, mas eu comecei a fazer uma reflexão mais a fundo em relação a essas categorias que eu já falei, como linguagem, como cultura, e aí cultura que, por exemplo, eu cito o Zygmunt Bauman, por exemplo, que ele faz uma reflexão da cultura enquanto um espaço de ação, de experiência que é inerente a essa atividade humana, né? E aí, às vezes, numa instância primeira, a gente pensa cultura ainda como uma produção material de um grupo específico, de um povo, pensando mesmo como se fosse uma produção material de alguma coisa. E aí eu lembro dessa leitura que a gente fez, inclusive, no doutorado sobre o Bauman, que é bem interessante, que ele traz essa abertura para a gente pensar a cultura enquanto uma manifestação, que é inerente ao que ele coloca como praxis humana, né? E aí é isso que nos diferencia, por exemplo, dos outros animais, essa capacidade que a gente tem de refletir em torno dessa razão e dessa prática dessas coisas, né? E aí, dentro disso, duas categorias que mais aparecem de campos conceituais que eu busco refletir, eu estou nesse exercício de reflexão, é sobre as representações, pensando muito sobre aquelas concepções de linguagem, refletindo sobre essas narrativas, o quanto que elas estão tecidas aí em diferentes linguagens, em diferentes concepções, em diferentes formatos, como eu já falei anteriormente no vídeo, nesse exercício que eu faço de leitura sobre as narrativas que reverberam, por exemplo, sobre a Amazônia. E aí, tentando utilizar o Artog e todos esses referenciais que eu já citei aqui, por exemplo, eu também tento estar atenta a perceber as estruturas de pensamento desse campo de ideias, principalmente desses intelectuais que eu citei anteriormente, para fazer uma reflexão sobre, por exemplo, quando um discurso muda, né? E aí, quando eu falo aí mais ou menos de 40, por exemplo, a gente teve vários discursos aí que imperaram sobre a Amazônia em relação a várias temporalidades. E aí, dentro disso, por exemplo, lá nos anos 40, a gente já tem aquela concepção que a Amazônia não é mais inferno, né, como aparece em algumas obras de alguns intelectuais que escreveram sobre a Amazônia e viveram na Amazônia. Mas a Amazônia, ela já aparece naquele discurso, né, e aí, olha, eu fazendo uso dos conceitos aqui, principalmente enquanto um problema de integração ao restante do Brasil. Então, por exemplo, uma das fontes mais recentes que eu tive contato foi um pronunciamento de Getúlio Vargas, que ele fez no Dia do Trabalhador, lá em Manaus, e ele diz que a Amazônia ela não é mais inferno, mas o problema da Amazônia é do povoamento, por exemplo. Ainda se tem imperando sobre a Amazônia essa ideia de vazio, que a Amazônia ela não é inferno, ela é uma terra disponível e que cabe a se ter vários projetos políticos aí para fazer o povoamento dessa região. Então, a gente vê, por exemplo, as populações indígenas, as diferentes populações que ainda estão enclausuradas aí nesse esquecimento e nesse apagamento. Então, eu também tento ficar esperta para perceber quais as estruturas de discurso que ainda continuam, que a gente tem sobre a Amazônia, o que ainda reverbera e o que muda. E a gente vai perceber essas mudanças aí mais estruturais em relação a ações políticas, a essas narrativas. É mais ou menos isso que eu tento estar atenta e que eu também penso e parto quando eu falo de narrativas. Então, são essas múltiplas formas de linguagem aí, a narrativa como uma dessas formas, né, que eu tento estar mais sensível para fazer essa análise que eu faço do meu trabalho. Pode passar, Geice, por favor. E aí, falando mais afim sobre essa ideia do teórico e metodológico, esses elementos do projeto de pesquisa estruturais, eles são bastante caros porque um implica no outro. E aí, às vezes, quando eu falo isso, os meus alunos, eles ficam meio assim, ou entendem que a metodologia ou a teoria, ela é só mais uma caixinha para você preencher
dentro do seu projeto, da sua elaboração ou do desenvolvimento mesmo. Às vezes a gente vai percebendo na escrita dos nossos trabalhos, e aí eu me coloco na condição, mais uma vez, de escritora, eu também faço esse exercício de perceber essas lacunas que eu deixo no meu trabalho, da gente trabalhar a teoria ou a metodologia como uma caixinha que precisa ser preenchida dentro do trabalho. E aí, dentro disso, eu coloco aqui o quanto que a gente tem de teoria dentro da metodologia e vice-versa, no sentido que o modo de fazer, ou seja, uma metodologia, ou mais de uma metodologia, né, por exemplo, hoje a gente tem história comparada, a gente pode utilizar a história comparada com outra abordagem, por exemplo, a gente já tem essa abertura maior com outras áreas, e isso também reflete nessas concepções e nessas abordagens teóricas e metodológicas. E aí, dentro disso, eu coloquei aqui para a gente pensar o quanto o modo de fazer implicam, né, os modos de fazer implicam em determinadas escolhas teóricas. Então, por exemplo, se eu escolho trabalhar com Foucault ou Michel de Certeau, por exemplo, automaticamente eu me remeto a determinadas metodologias. Não que vai ser uma coisa, vai ser determinante da outra, mas no sentido que a própria leitura ou as escolhas, o meu quadro teórico, ele vai refletir principalmente, ou até mesmo ele vai me mostrar as metodologias mais adequadas, aí vamos dizer assim, que a gente deveria, ou pelo menos deveria utilizar no nosso trabalho, né? E diante disso, as escolhas teóricas, elas direcionam para determinadas metodologias, e é nesse exercício que a gente precisa perceber a teoria implicada durante o nosso trabalho inteiro, né? Eu lembro quanto o meu, por exemplo, o meu orientador de mestrado, ele eu lembro da nossa primeira reunião, o primeiro exercício dele, ele falou: você vai parar a sua pesquisa de campo, que eu fazia nos jornais, e você vai fazer as suas escolhas teóricas. E só depois que você tiver segurança em relação às suas categorias, ou até mesmo criar novas categorias a partir desse campo conceitual, é que você vai mais segura em relação às fontes. E foi esse exercício aí que eu comecei a perceber a teoria ali atravessada durante o texto inteiro, inclusive durante a pesquisa, né? No sentido que quando você faz essa definição, o seu olhar ele já está mais determinado e mais atento em relação aos objetivos e às questões que você traça inicialmente ao seu projeto. E aí, dentro disso, eu trago aqui esse processo investigativo e essa abertura às diferentes fontes de pesquisa, e a gente traz com mais ênfase a literatura, nesse campo da gente não ficar só preso a essa ideia documental, escrita, de querer achar uma coisa já completamente engessada em relação ao que a gente quer escrever, ao que a gente quer analisar. Até porque se a gente tivesse já essas respostas iniciais, não precisava de uma pesquisa. Eu sempre falo isso para os meus alunos, o quanto que às vezes a gente tem essa angústia, esse anseio de tentar achar algo pronto e não percebe a tessitura das coisas, o quanto que elas estão aí espalhadas e disseminadas em diferentes formas, em diferentes linguagens. E aí, dentro dessas fontes, eu trago a ideia da seleção e da análise implicada a essas concepções teóricas, do quanto que a gente precisa estar atento aí às nossas escolhas teóricas, ao nosso campo conceitual, considerando que ele vai dar um norte, é como se fosse uma espécie de óculos, né, que a gente vai colocar ali os óculos para ter uma determinada visibilidade. Então, nosso próprio exercício de seleção já é esse olhar que vai norteado pela teoria, não no sentido de enquadrar ou de tentar fragilizar para que a gente fique fechado a só determinadas concepções, mas na ideia de trazer um recorte preciso. Acredito que todo mundo aí nesse exercício de pesquisa, em algum momento já se deparou e percebeu o quanto que o seu projeto ou a sua abordagem, a sua temática, ela estava extensa demais para se trabalhar. Então, eu volto a dizer o quanto que a teoria ligada, conectada intrinsecamente à metodologia, ela também nos ajuda a esses recortes da gente dar conta daquilo que a gente se propõe a fazer.
E aí eu percebo isso, o quanto que a teoria ela não vem a ser uma venda, né? Que você vai só pensar a questão, por exemplo, a minha de representação, de discurso, de cultura, mas no sentido que eu possa exaurir as fontes necessárias para eu dar conta dessa discussão naquela ideia que a gente não consegue abarcar o todo, né? E aí eu mesmo, mais uma vez, tive que fazer, pensei um projeto de pesquisa, depois eu pensei em ampliar, depois eu vi que não daria conta, então a pesquisa, ela tem disso, ela nos coloca caminhos diferentes, mas é com o caminhar que a gente percebe aquilo que a gente consegue alcançar ou não, né? Que a gente tem capacidade. E aí é nessa perspectiva da gente fazer essa seleção teórica e metodológica desse como fazer, que eu chamo a atenção da gente ter essas definições teóricas e metodológicas, porque vai nos dar um norte, uma projeção, inclusive de seleção e análise também, naquele momento ali que a gente está no processo investigativo, até mesmo montando ali o nosso banco de dados. E aí, em relação a isso, que eu já mencionei, acabei mencionando quando eu falei desse penúltimo tópico, em relação a essa criação desse percurso investigativo da pesquisa. Então, a teoria, ela também nos permite, por exemplo, criar novas categorias. Então, você lê um determinado teórico, ensaio sobre conceito de cultura, sobre linguagem, e às vezes você acaba criando, na verdade, às vezes se tem até uma expectativa que a gente crie, né, Geice? Principalmente mestrado em doutorado, e que a gente crie, a gente inaugure aí o nosso próprio percurso investigativo, as nossas próprias categorias de análise, né? A gente tem uma abertura maior, uma autonomia aí, o quanto, quando isso está bem visível para a gente, ou a gente já tem uma maturidade acadêmica, a gente já consegue visualizar o que a gente quer fazer, a gente consegue alcançar esse próprio percurso investigativo. Então, por mais que a gente tenha dentro da história algumas tendências, algumas metodologias aí mais consolidadas que a gente utiliza, isso não é algo engessado, né? A gente pode utilizar enquanto inspiração, e dentro dessa própria metodologia, a gente cria uma espécie de subcategoria que vai dizer especificamente sobre o nosso objeto. Então, não adianta a gente utilizar uma metodologia de outro lugar, sobre um objeto de outra temporalidade, aí eu trago mais uma vez a categoria de tempo, que isso não é algo engessado e que não vai servir como uma luva para o seu projeto ou para o seu desenvolvimento de pesquisa. Pode passar, Geice. E aí eu já acabei citando, e eu trago novamente aqui para a gente fazer uma discussão, pensando essa ideia de projeto de pesquisa, eu trago o livro que eu acredito que todos que têm essa formação ou estão em processo de formação conhecem, que é a Apologia da História, ou Ofício do Historiador, ao mesmo tempo que o autor traz essa reflexão sobre o ofício do historiador, ele traz alguns ensaios para a gente pensar essa nossa elaboração e essa preocupação que a gente principalmente precisa ter, ou deveria ter, em relação ao nosso fazer, né? E aí ele traz essas concepções que eu já dei maior evidência, como a história, o homem e o tempo, pensando essa produção humana a partir de uma temporalidade, que não é aquele tempo cronológico que às vezes é cristalizado para a gente, é a consumação, ou são as nossas experiências em um tempo que cada sociedade vai fazendo a sua própria consumação daquele tempo. E aí eu até citei o provérbio árabe, que inclusive o Mark Bloch usa, que os homens se parecem mais com sua época do que com seus pais. Aquela conexão sobre o tempo e também sobre o espaço de produção de uma determinada experiência humana, ou essas produções que a gente está discutindo e que a gente tem a intenção de transformar enquanto fonte histórica. E dentro dessa discussão sobre tempo, sobre lugar, eu já trouxe com o Hartog, por exemplo, essas ideias dessas rupturas e dessas permanências, né? O que ainda reverberam, por exemplo, sobre a Amazônia, quando eu falo isso, eu toco principalmente nesses teóricos que vão falar sobre o tempo como uma categoria para o historiador, né? E a história, fazendo essa reflexão, eu pensei aí trazer o inverso, sempre a gente começa, o que é história? Eu deixei para a gente refletir ao final, né, que o Mark Bloch, eu gosto muito
definição aí rápida que o Mark Bloch dá para a gente, mas traz uma série de reflexões, é da história enquanto essa ciência que se preocupa, né, com os feitos ou com as ações humanas sobre um tempo e sobre um espaço, né? E aí a gente tira dessa lógica de dizer que a história é o estudo do passado, ou do passado, como se esse passado não tivesse uma conexão com o que nós somos hoje, ou o que nós seremos daqui para frente, e aí para a gente romper, né? E aí quem já é da área já tem essa reflexão mais a fundo, mas para a gente sempre pautar isso no nosso projeto, que às vezes fica um pouco distante em relação às nossas fontes e da gente se colocar no tempo que a gente vive. Então, quando a gente parte, por exemplo, para fazer uma análise de uma produção literária de um determinado período, às vezes a gente coloca as nossas questões, claro, a gente coloca nossas questões do presente, mas a gente esquece de fazer uma reflexão sobre aquele tempo de produção daquela obra, certo? E com isso, acredito que é o último slide que eu coloquei para a gente refletir sobre essas questões, e eu passo para a professora Geiciane agora, que vai trazer uma abordagem aí de uma pessoa que tem uma formação da área sobre literatura. Boa tarde, gente. Espero que todos estejam bem. Para a gente aqui é 5 horas já, então já está quase beirando boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite da Emily, porque a ideia partiu dela, na verdade, né? A ideia de dialogar é um diálogo que a gente já vem há um tempo fazendo juntas, né? Então, desde o mestrado, a gente vem dialogando e permitindo pensar como que história e literatura se relacionam, né? Então, são duas áreas de conhecimento que são abordadas, que são dialogadas e comparadas tanto no curso de letras como, eventualmente, no curso de história. Né? Mas, primeiramente, eu me chamo Geiciane, né? Meu nome completo é Geiciane Furtado da Silva. Eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em letras, linguagem e identidade. Também fiz mestrado nesse mesmo programa. Estudei na mesma universidade que a Emily, né? Mas no curso de letras português, por isso que sou professora de literatura, licenciada em letras português, com especialização, né? Então, todo mestrado e doutorado na área de literatura. E também sou professora, né, da Universidade Federal do Acre, na área de teoria da literatura e literaturas vernáculas, né? Então, literaturas de língua portuguesa. E assim como a Emily, eu também desenvolvo uma pesquisa que não tem um processo linear, né? Ela não teve um começo, um meio, o fim ainda está por vir, mas não teve um começo e um meio tão definidos assim, né? A gente teve muitas idas, muitas voltas, muitos reajustes, né? Às vezes na pesquisa a gente quer fazer tudo e nada ao mesmo tempo, né? Então a gente vai se empolgando com as leituras, vai se empolgando com o objeto de pesquisa, esse passinho para trás para poder se reordenar e para poder fazer uma pesquisa de qualidade, porque é isso, né, que a gente se propõe, fazer uma pesquisa de qualidade que possa trazer novos olhares para o que a gente está estudando. Né? Então, eu trabalho com literatura afro-americana de forma geral. A minha pesquisa de doutoramento é justamente sobre isso. Então, hoje, depois de muitos readequamentos da pesquisa, a gente vem trabalhando com a literatura amazônica da Guiana, né, a partir da obra Palace of the Peacock, do Wilson Harris, onde a gente tem muitas reflexões que partem, inclusive, da história. Né, reflexões que nos levam a entender como é que se deu o processo de colonização desse espaço, para entender como que a representação da Amazônia, né, é abordada na obra, para entender como que a representação da mulher, como que a representação do negro, eventualmente são discutidas nessas obras. Né? E aí é um ponto muito importante, muito necessário, que a gente precisa entender sobre a representação, né? Sobre essa dimensão, sobre essa descrição de algo que se dimensiona no real, vamos dizer assim, mas que se estabelece no fictício. Né? E aí essa ideia da ficção e da história, e como que esses dois conceitos eles se dimensionam no campo literário, por exemplo. Até para a gente entender o que é a literatura, o que eu estou entendendo por literatura.
né? Eu estou entendendo a literatura como um campo de conhecimento, eu estou entendendo a literatura como um produto, eu estou entendendo a literatura como uma área de atuação, né? Então, qual é o olhar que eu tenho para a literatura e qual é a função dessa literatura, né? Então, eu sempre digo isso para os alunos. Logo no primeiro período, eles dizem, mas professora, o que é literatura? Eu digo, conceito fechado não temos. Temos vários conceitos, e aí você vai decidir, né, qual que você vai adotar, que é uma decisão teórica, uma decisão metodológica, né? E uma não invalida a outra. Eu acho que é sempre importante a gente pensar sobre isso, porque quando a gente está abordando e pensando, por exemplo, a teoria da literatura, onde a gente tem as teorias que versam e que nos permitem pensar o texto literário, a gente tem correntes que vão negar a história, né, que vão abolir a história e uma reflexão social diante das suas análises, na mesma medida em que a gente vai ter teorias que vão abraçar com muita força a história e vão entender que ela é um elemento chave para pensar o texto literário, e que sem ela o texto literário é vazio. O texto literário não existe sem o autor. Existe da história que esse texto ele vai se eternizando e vai se fundamentando. Então, quando você pensa, por que ler Shakespeare em pleno século XXI? Né? Por que ler Aristóteles, ainda que não seja necessariamente texto literário? Mas por que ler Aristóteles no século XXI? Por que ler Jane Austen no século XXI? O que essa galera, que de muitos anos atrás, vai trazer de importante para a gente pensar o homem de hoje? Né? Então, quando você olha para o texto, quando você trabalha com o texto, você trabalha em duas dimensões. Você trabalha com um texto que foi produzido e pensado numa época X, e de um leitor que está lendo e lidando com as suas reflexões numa época Y. Né? E que isso tudo faz parte do processo de significação do texto e, consequentemente, da forma como você vai trabalhar teórica e metodologicamente aquele texto. Né? Então, a literatura ela surge, sim, como uma aliada, né, nas pesquisas em história, na medida em que ela dimensiona olhares, para isso que a gente está entendendo a história, como uma verdade suprema ou como um discurso que se apresenta de inúmeras formas. E é um pouco do que a gente vai refletir hoje aqui, a partir do que a Emily mencionou muito bem, que para mim foi uma aula, não sou da história, né? Então toda oportunidade que eu tenho de ouvi-la é um prazer imenso, né? E agradeço também a oportunidade da gente estar aqui, a oportunidade que a universidade nos propõe de dialogar, de pensar, de refletir e de propagar, né? Essas teorias, esses conceitos, tá? Mas como que a literatura ela pode reescrever a história? Porque o que a gente dimensiona, e aí eu acho que o texto da Chimamanda é muito interessante, a história que a gente tem acesso não é uma história única, é apenas uma versão da história. É talvez a história dos vencedores. Né? Então, quando eu olho e adentro numa história do Brasil, por exemplo, eu não estou vendo uma história na perspectiva do indígena, eu não estou vendo uma história na perspectiva do afrodescendente, né, do africano que foi escravizado. Estou vendo uma história que está na perspectiva do vencido. Então, uma literatura que, porventura, venha contestar esse discurso histórico, ela está permitindo que a gente possa ter um olhar à história. E uma coisa interessante que a professora Emily coloca muito bem, é que a história não é só sobre o passado. Né? Ela é sobre o nosso presente e, quiçá, sobre o nosso futuro. A literatura ela também versa sobre isso, porque a gente está pensando em duas áreas de conhecimento que refletem sobre o homem, que refletem sobre a sociedade, né? Que reflete como que esse homem atua diante da sociedade. Então, a literatura também traz respostas, inclusive de momentos históricos que às vezes a gente até acha que não vai viver, como, por exemplo, uma pandemia.
E a gente pode relembrar como que, em meio do mundo pandêmico, nós voltamos, na verdade, a narrativas literárias que versavam sobre pandemias. Não é à toa que A Peste de Camus e Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, voltaram à tona, voltaram a essa discussão, porque refletiam como que o homem lidava diante de uma pandemia, diante de uma doença, né, em escala mundial. Então, por meio da ficção, que não tem compromisso nenhum com a realidade, a literatura ela pode sim reconstruir narrativas históricas, ela pode trazer novos olhares, ela pode trazer novos discursos, né? Porque ela não tem um compromisso com a verdade, como talvez a história tenha esse compromisso. E isso permite que ela remodele os discursos, entendendo que um discurso não invalida o outro, mas, pelo contrário, ele se complementa. Né? Então, permite outros olhares, permite outras narrativas a este fato. E isso vem sendo feito não a partir do século XX, entendendo aí essa noção de modernidade literária, né? Mas ela vem sendo feita há muitos e muitos anos, desde que o homem começa a produzir essas narrativas, que são narrativas que, se a gente for parar para pensar, está e consiste no ato de contar histórias. Né? Isso está desde os povos que estavam ali desenhando nas cavernas o seu dia a dia. Então, a ficção começa ali. A literatura, enquanto produção humana, começa ali. Né? A gente tem essa mania de colocar tudo em caixinhas. Isso aqui é literatura, isso aqui é música, né? Isso aqui é teatro. Quando, na verdade, a gente está pensando em produções humanas, que também são produções culturais, né? Que também são produções que estão no âmbito da linguagem. Daí essa linguagem nem sempre é uma linguagem escrita, que está mediante o registro. Né? Ela se dá em âmbitos diferentes, em âmbitos diversos. Tá? Então, ainda que essas literaturas elas reforcem as narrativas oficiais, elas nos permitem questionar o fato. Né? Então, mesmo diante do texto literário, eu estou diante de um texto que pode ser duvidoso. Né? E eu falo sempre isso para os meus alunos, eu digo, não achem que o texto literário é ingênuo, porque ele não é. Né? Então, quando você está lá lendo Dom Casmurro e você, nossa, a Capitu traiu o Dentinho, desconfie desse narrador. Eu sempre falo isso para os meus alunos, desconfiem das coisas. Isso é ser pesquisador, é olhar com um olhar crítico, de olhar e dizer, será? Mas será realmente que a coisa é assim? Né? Isso instiga um olhar crítico, um olhar sagaz do leitor, que é o que nós somos. Mesmo que pesquisadores a nível de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, nós somos, antes de tudo, leitores. E nós temos que desconfiar dos discursos que lemos, né? Ainda que a gente os reforce, né? Em vários momentos. Então, a literatura e a história, ela está sempre brincada, porque se você pensa, a literatura, ela representa o social. E a história, ela está nesse social, ela não se faz fora disso. Né? Então, quando eu trago aí uma imagem alusiva aos miseráveis, eu trago, sim, uma reflexão para a gente pensar desde já como que os fatos históricos eles estão sendo abraçados e representados no texto literário, ainda que fictícios, ainda que seus personagens não sejam fisicamente reais, mas eles estão ali representando ideias, eles estão representando sujeitos, pessoas reais que inspiram ideais, né, que trazem discursos em sua essencialidade. Os Miseráveis é uma narrativa, né, é um romance do romantismo francês que eu acho que traz muito disso, né, e que vai trazer um fato histórico, que é a Revolução Francesa, num contexto de pós-Revolução Francesa, para justamente questionar não só o fato histórico, mas os efeitos desse fato histórico. E aí reverbera no discurso que a gente coloca. A história, assim como a literatura, ela não versa sobre um passado, ela versa também sobre um presente, sobre o futuro, sobre aquilo que nós somos e nos constituímos.
né? Então, ela nos permite revisitar o passado, ela nos permite repensar nesses sujeitos, nesses fatos, nesses acontecimentos, né? E, ao meu ver, o Victor Hugo e o William Shakespeare talvez tenham conseguido fazer isso muito bem, né? Uma das suas peças mais conhecidas, no caso de William Shakespeare, é Henry V, assim como ele vai ter outras peças históricas, inclusive é uma classificação da própria literatura do William Shakespeare, nessa representação de figuras e fatos históricos, e aí isso nos leva a pensar realmente como que a representação do fato ela se dá e até onde vai a veracidade, né, de uma história assim. Então, no ato 2, na cena 2 do ato 2, a gente tem uma representação do Henrique V, né, como a gente chama no português, mas seria Henrique V, sei lá. Nenhum rei foi jamais temido e amado como vossa grandeza. Nenhum súdito, quero crer, poderá sentir-se inquieto nem descontente. Só a mina sombra do governo de vossa majestade. Então, aqui eu tenho uma representação de uma pessoa histórica, mas eu também tenho uma representação de um momento histórico e de como que essas representações, que são imagéticas, que são cinematográficas, que são literárias, elas dialogam e vão construindo uma figura, vão construindo uma narrativa única, mas que é única não no sentido de que seja só ela a única verdade suprema, mas de que ela vai se consolidando a partir dos discursos literários ou artísticos, da forma mais geral que seja. Né? Então, isso me permite voltar ao passado, me permite revisitar essas figuras históricas, seja para reforçar essa história única, seja para condená-la, ou seja para reescrevê-la, que é o que a gente vai discutir daqui a pouco. Tá? Essa representação literária também me permite questionar essa história. Né? E aí, só para efeitos de contextualização, essa é uma pintura, que no caso está recortada, mas é uma pintura do Cândido Portinari, chamada A Primeira Missa no Brasil. E para quem não conhece, a gente tem aquela imagem que está sempre nos livros de história da primeira missa lá do Vitor Meirelles, se eu não estou enganada, é do Vitor Meirelles, que é uma imagem que a gente, na nossa infância, a gente não questiona, a gente vai questionar muitos anos depois, né, quando adentra na universidade, quando tem um olhar mais crítico para aquilo, né? Então, quando você pensa que a primeira missa no Brasil é uma imagem, é uma pintura que é feita no século XIX sobre um fato que acontece no século XVI, a gente está pensando numa representação sobre aquele fato, que não se instaura e que não se configura no âmbito do real, no âmbito do verídico. Né? A visão, é a projeção que o Vitor Meirelles tem sobre aquele fato histórico. Então, quando a gente casa a Carta de Pero Vaz de Caminha, a primeira missa do Brasil, do Vitor Meirelles, com a primeira missa do Brasil, do Cândido Portinari, a gente vai... Gente, desculpa pelos latidos do cachorro. Não tem uma fala que não tem as minhas cachorras participando. A gente vai construindo um cenário desse descobrimento do Brasil, né? De quem eram esses protagonistas, de qual era essa visão do Brasil. Era um Brasil edênico, era um Brasil paradisíaco, era um Brasil que colocava os indígenas como protagonistas, ou era um Brasil que tirava completamente eles como protagonistas. Né? Então, essa é uma reflexão que a gente vai fazendo através dessas representações que são artísticas, na medida em que a gente tem uma representação literária e na medida que a gente tem representações imagéticas, né? Então, quando lá na carta a gente tem uma representação da terra, que vai dizer, e em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem, porém o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Então, esse discurso de, olha, a nossa terra
O Brasil é uma terra frutífera, é um discurso que vigora até hoje, né? Dizer, o Brasil é um país que tem tudo para crescer, porque, olha, tem muitas riquezas, tem muitas possibilidades econômicas, tem muitas possibilidades sociais. Então, esse discurso da riqueza é um discurso que vem do século XVI até hoje. Né? Esse discurso de que os nossos recursos naturais são infindos, eles nunca acabam, né? Então a gente não tem que se preocupar com floresta, porque a floresta nunca vai se acabar, a gente não tem que se preocupar com água, porque a água nunca vai se acabar. Isso é um discurso que vigora desde o século XVI, né? O que a gente também encontra é esse discurso do bom colonizador português, né? Diz, olha, ele veio aqui atrás de terra, veio atrás de ouro, veio atrás de genocídio indígena, veio. Mas olha o que ele vai fazer de bom. Ele vai salvar essa gente, porque tem um SOS gritando na praia, pelo amor de Deus, me salva, dos indígenas. Óbvio que não havia, né? Eu estou tentando ser, no mínimo, engraçada. Não havia, né? Mas essa ideia de construir o português como um bom colonizador é um projeto ideológico. E é um projeto que vigora, inclusive, na própria figura que o Cândido Portinari faz uma leitura, inclusive, crítica, para dizer, olha, nessa primeira missa, os protagonistas não são os indígenas. A gente já não tem mais esse Brasil intocável, que é uma ideia que muitas vezes se vigora sobre a Amazônia. Né, que a Amazônia é um lugar intocável, que precisa ser povoada, que tem muitas riquezas, que precisam ser exploradas, e que muitas vezes considera os perigos, né, de sobrevivência de seus povos tradicionais, sejam eles indígenas, sejam eles quilombolas, né, sejam eles ribeirinhos. Então, a literatura ela permite que nós possamos questionar a história, né, que nós possamos, mais que questionar a história, possamos questionar esse discurso histórico que muitas vezes é único. E o que a gente faz aqui é tentar, né, questioná-lo a todo momento. Eu faço isso na minha pesquisa, a Emily faz isso na pesquisa dela, e muitos outros pesquisadores também fazem isso. Mas a literatura... Ai, gente, meu Deus, o que é isso que eu fiz? Tá. A literatura, por meio da história, também possibilita prever futuros inimagináveis, né? E aí a gente cita A Peste, de Albert Camus, que é uma obra do século XX, mas que parece que previu tudo o que aconteceu em 2020. Né? Então, ela permite dimensionar como que nós, seres humanos, agimos e nos comportamos diante de determinadas situações. E não só a peste faz isso, mas também o ensaio sobre a cegueira, né, faz muito e dialoga muito sobre isso. A cegueira de um ensaio sobre a cegueira não é uma cegueira física, é uma cegueira social. E a gente percebeu muito isso, ainda que na pandemia houvesse um discurso de não há ricos, não há pobres, não há negros, não há brancos, todos nós sofremos, todos nós perdemos vidas, a gente percebeu que também se instaurou uma cegueira social, ou se atenuou essa cegueira social, né? Onde o outro, a vida do outro não é importante, as minhas necessidades pessoais estão acima disso. Né? E aí você vê como que uma obra do século XX consegue prever um comportamento social que se atenua, por exemplo, no século XXI, né? De uma sociedade que está muito ligada à aparência, que está muito ligada às suas próprias essências e seus próprios desejos, e esquece que o bem e o valor social impera sobre as suas vontades, seus desejos pessoais. Né? Então, aqui a gente tem uma descrição que nos parece tão real e tão próxima ao século XX. Desculpa, ao século XXI, no caso, 2020. Né? O médico continuava a olhar pela janela. De um lado da vidraça, o céu fresco da primavera. Do outro, a palavra que ressoava ainda na sala. Peste. Né? Então, olha como que esses dois cenários opostos, né, acabam se confluindo e acabam nos fazendo realmente lembrar sobre o que foi 2020,
né, sobre esse processo de introspecção, de muitas vezes se reconectar consigo, de saber lidar com as pessoas e com os fatos de um outro jeito, enquanto que o mundo estava se acabando, pessoas estavam perdendo os pais, perdendo mães, perdendo filhos, né? Então, de um lado, você tinha pessoas tentando ser positivas, enquanto que outras estavam sofrendo, por exemplo. A palavra não continha apenas o que a ciência queria efetivamente atribuir-lhe, mas uma longa série de imagens extraordinárias que não combinavam com essa cidade amarela e cinzenta, moderadamente animada a essa hora, mas zumbidora que ruidosa, feliz em suma, se é possível ser ao mesmo tempo feliz e taciturno. Essa obra em específico nos fez lembrar, né, e nos fez entender muito bem o que foi a pandemia de 2020, por esses cenários que são opostos, né, por esses cenários que nos permitiram, como a gente já citou, fazer essa introspecção de uma maneira positiva, de tentar ser positivo na mesma medida que o mundo estava se acabando, e que as pessoas precisavam se isolar, né, que elas precisavam se proteger de uma doença que era massivamente maligna e que ceifava realmente as vidas. Né? Então, você olha como que Camus realmente previu um futuro. Né? Então, como que a literatura ela possibilita prever futuros e dimensionar essa história que não só versa sobre o passado, mas que também nos possibilita um diálogo com esse tempo futuro, vamos dizer assim. Né? Mas que também nos permite reescrevê-la, como a gente já tinha falado. Né? E aí eu trago duas narrativas que se contrapõem. A primeira é a imagem, a abolição, do Victor Meirelles, onde a gente tem a figura da princesa Isabel nesse plano central, até um pouco iluminada, né? Você, quando olha a imagem, você percebe que ela está ela é quase um ponto de luz. E essa abolição que está num cenário interno, dentro do palácio, com vários homens brancos, ricos, e que fazem parte desse sistema histórico, né? Ao mesmo tempo que a gente tem a representação das memórias, a representação das memórias de um escritor brasileiro que por muito tempo foi relegado à margem, que no caso é o Lima Barreto, né? É um escritor que nos últimos anos tem tido, sim, o seu reconhecimento, que inclusive recentemente agora recebeu o título de doutor pela UFRJ, doutor honoris causa, né? Mas que desde já fez uma reflexão sobre a própria liberdade, fez uma reflexão sobre a abolição. Né? E por meio dessa reflexão, ele traz para a gente, não só nesse texto, mas em muitos outros textos, para pensar sobre o que foi e sobre o que é a vida do afrodescendente no pós-13 de maio de 1888. Né? Então, julgava que podíamos fazer tudo o que quiséssemos. Isso é uma conversa que ele sabe da notícia, né? O pai dele fala que a abolição vai passar na data de aniversário dele, porque o aniversário de Lima Barreto também era no dia 13 de maio. E aí é uma conversa dele com uma professora que está tentando um pouco explicar para ele, para os coleguinhas, o que a abolição da escravatura significa, né, para o Brasil e para os seus irmãos, considerando que ele é um escritor negro. E aí ele começa a questionar essa liberdade, né? Então, será que só agora vamos ser livres? E vamos ser livres para quê? Né? Por meio desse conto, Lima Barreto faz uma reflexão importantíssima para a gente pensar a noção de liberdade. Né? E entender que esse 13 de maio não significou liberdade em determinados pontos. Então, julgava que podíamos fazer tudo o que quiséssemos, que dali em diante não havia mais limitação aos propósitos da nossa fantasia. Parece que essa convicção era geral na meninada, porquanto o colega meu, depois de um castigo, me disse: vou dizer a papai que não quero voltar mais ao colégio. Não somos todos livres? Mas como ainda estamos longe de ser livres,
como ainda nos enleamos nas teias dos preceitos, das regras e das leis. E para Lima Barreto, não só nesse texto, mas em toda a sua literatura, ele traz essa discussão. Nós não somos livres. Nós nunca seremos livres, porque estamos diante de um sistema que nos condena a um encarceramento em vários níveis. Na escola, na sociedade, nas prisões, nos manicômios. Né? Então, a gente traz esses trechos de obras literárias, mas para uma parte prática, para pensarmos como que a relação entre literatura e história ela está intrínseca, né? Como que ela se dimensiona, são duas áreas de conhecimento que têm teorias, que têm metodologias próprias, mas que conversam inúmeras vezes e que se auxiliam teoricamente, que estão aqui caminhando paralelamente para a gente pensar numa sociedade melhor, para a gente pensar numa relação entre o homem e a sociedade que seja mais frutífera, né? E que possa nos fazer e nos tornar sujeitos mais críticos. Emily? Olá, muito obrigada. Estava só anotando aqui, aproveitando para sanar algumas lacunas que eu tinha em relação ao que me vi muito na tua fala, né? O que é literatura, que às vezes a gente tenta achar uma resposta pronta, né? Como se fosse ali uma espécie de da área das ciências exatas, por exemplo, quando a gente vai usar uma fórmula, a gente tem essa necessidade, né, de tentar encaixar o que é literatura, o que é história dentro dessas caixinhas. E aí eu agradeço muito por você ter aceitado o convite, mesmo nas condições que a gente sabe, né, que tem algumas dificuldades por trás, mas mesmo assim tornou possível esse nosso encontro, esse nosso debate, e principalmente atendendo ao nosso objetivo central, que é fazer essa reflexão de como utilizar a literatura para refletir enquanto fonte histórica. E aí, quando você trouxe as questões sobre liberdade, abolição, fazendo uma leitura, inclusive, da representação da imagem, por exemplo, é muito interessante a gente perceber que exige também uma sensibilidade, uma abordagem teórica, metodológica, mas que se tem fontes para trabalhar e diferentes fontes, diferentes linguagens. E aí, é claro que exige um esforço, né, para se trabalhar com outras áreas, a gente sai daquele conformismo mesmo que a gente tem de ficar na nossa área, mas é uma abordagem e traz perspectivas diferentes, que se não tivesse esse diálogo possível, a gente não alcançaria determinadas análises. Então, agradeço mais uma vez e gostaríamos de dizer, inclusive, que a gente vai organizar esses materiais, que, inclusive o slide, né, Geice? A gente vai deixar esse material disponível, inclusive as referências bibliográficas que foi citado ao longo da nossa fala, inclusive algumas imagens e outros materiais também que a gente não citou devido ao tempo. A gente tem um formato que precisa seguir, né, para tentar encaixar, mas aqui espero que a gente tenha plantado pelo menos uma sementinha de inconformismo, né, ou de questões, de criticar, de problematizar, porque esse é o caminho mesmo da pesquisa. E eu encerro a minha fala agradecendo mais uma vez a tua participação. Eu que agradeço, Emily. É sempre um prazer estar com você, né? E agradeço também ao seminário do LabTempo, né? A organização, a gente sabe o trabalho que dá organizar um evento e como que, apesar de tudo que aconteceu em 2020, essa modalidade nos permite conversar com pessoas de outros lugares, né? Que anteriormente talvez a gente não conseguiria. Né? Então, é um prazer. Novamente, muito obrigada ao Laboratório de Estudos ter presente, à Universidade Estadual do Maringá. Obrigada, Emily. E a gente se dispõe a tirar, conversar, né, e dialogar mais sobre o que a gente vem discutir. É isso. Obrigada.